Salve, amantes de geleias, tudo certo por aí? Aqui é o Lucas novamente para mais um aulão de puro conteúdo para você que quer elevar o nível das suas geleias, porém sempre trabalhando com segurança, e para isso eu trago bastante informação para você dominar tintim por tintim tudo que é necessário. Mas antes de qualquer coisa, gente, recadinho rápido, eu tô em todas as redes, eu tô no YouTube, eu tô no Face, eu tô no Insta. Ativa o sininho, se inscreve, aonde você preferir. E eu queria fazer um pedido, de verdade. Eu gostaria muito que vocês conversassem comigo, gente. Pode ser por direct, pode ser por mensagem, pode ser caixinha de pergunta. Porque se me falar, se mandar dúvida e conversar mesmo, abertamente, eu vou conseguir saber exatamente, gente, aonde que está a dificuldade, aonde que mora ali a dúvida, né? E o negócio vai ficar muito melhor, vai ficar muito mais fácil, vai ser muito legal, porque daí não vai vir só daqui para aí. Eu não vou só dar informação e dar informação, eu vou saber exatamente aonde que a gente precisa acertar. E por falar nisso, gente, o tema de hoje é absurdamente importante, que é a redução do açúcar nas geleias. Mas por que é tão importante assim? Porque no momento que você começa a diminuir ali o açúcar, é que o teu processo da geleia começa a dar ruim. Mas por que eu estou dizendo isso? Por que é tão importante? Porque normalmente as pessoas fazem essa diminuição sem saber o que vai acontecer, o que isso implica e o que pode acontecer se você desequilibrar sem entender. Então vamos lá que eu vou conversar certinho com vocês. Às vezes essa ideia de diminuir o açúcar, ela vem com uma boa intenção. Você quer uma geleia com mais sabor, uma geleia menos doce, uma geleia mais saudável. Ok, é aí que a gente quer chegar. A gente quer chegar num resultado maravilhoso. Mas, gente, aí que mora o perigo, porque a falta do domínio ali, a falta do entendimento do processo e esse desequilíbrio causa um resultado indesejado. Então eu vou citar agora o primeiro grande erro em relação ao processo, que é achar que fazer geleia é uma coisa e conservar é outra. Então eu vou contar uma história para vocês, presta atenção. Há muitos anos atrás, quando eu fiz meu primeiro chutney, que por sinal, o chutney é uma coisa incrível, eu fiz para degustar com uma costelinha, se eu não me engano, era uma costelinha. E eu vou falar para vocês, ficou muito bom. Você come lá o chutney com a costelha de porco, com a bisteca, enfim, com o que você gosta. E o que aconteceu? Como ficou muito legal, muito gostoso, toda vez que tinha uma carne assim, uma carne de porco, uma costelinha, eu queria fazer o chutney. Então, e fazia lá e chutney, enfim. Mas o que aconteceu? Daí eu pensei, mas já que é tão legal, tão gostoso, por que não faço e não faço uma quantidade maior, armazeno e depois quando quiser só abre? Eu já tinha dominado a técnica de fazer o chutney, né? Mas daí eu fui atrás de informação para envasar. Então fui lá atrás de vidro e método de envase, higienização. E peguei aquele chutney e coloquei dentro do vidro. Por que eu estou contando essa história? Porque aí, gente, que mora o grande erro. É você separar o processo ali do preparo, do que você está fazendo, do processo do envase. E achar que são duas coisas separadas. E na geleia não é diferente. Eu já vi esse conceito muito disseminado, muito espalhado por aí, que gera de verdade uma tremenda confusão. Porque daí, separar um do outro, a pessoa começa a mudar a receita, diminuir açúcar, desequilibrar, e acha que só você pegar qualquer coisa, qualquer medida, e colocar dentro de um vidro, vai resolver. Mas não é. Repara nas postagens de grupos, que normalmente alguém vem com uma dúvida e pergunta, mas minha geleia não deu certo, estragou muito rápido, mofou. E daí, normalmente, a maioria das respostas são,
Ah, você higienizou o vidro, você apertizou, você limpou, você colocou a tampa certa, você colocou de ponta cabeça no sol. Gente, aí que tá o erro que eu falei. Não são dois processos. Quem tá comigo sabe que o processo da geleia inicia ali na fruta, no preparo, e finaliza no invase. Então é um processo só. E também sabem que uma geleia de qualidade incrível, ela está baseada no trio maravilha, a pectina, a acidez e o açúcar. Segundo grande erro, gente, extremamente polêmico, que é um que dá muita briga e o que é? Você não entender o conceito de geleia. Um exemplo para vocês entenderem. Alguém vai lá, faz um preparo e fala, e posta lá, né? Fala assim, porque eu fiz uma geleia, tirei o açúcar, espessei com chia, uma geleia frio, já viu isso? Eu deixei cozinhar bastante tempo, enfim, muda totalmente ali o conceito. Tira a pectina, falou que tá maravilhoso, né? E vem alguém e comenta, mas isso não é uma geleia, isso é um doce, isso é uma sobremesa, isso não, de jeito nenhum é uma geleia. Vocês já viram essa briga? Independente dessa briga, gente, tá cada vez mais comum a redução do açúcar. Porque vamos pensar na alimentação em geral. A alimentação em geral, ela é cíclica. O que eu quero dizer com isso? Ela é dividida em ciclos. Antigamente, na época dos nossos avós, era tudo mais saudável, tudo mais natural. E foi evoluindo e as coisas começaram a ser mais industrializadas, latas, potes, para facilitar, para incentivar o consumo mesmo, né? Só que uma coisa você tem que concordar. Cumprindo esse ciclo, agora as pessoas estão buscando, está mudando novamente, as pessoas estão buscando por uma alimentação mais natural. A ideia do desembalar menos e descascar mais, por exemplo. Então, isso se aplica também à geleia. Está cada vez mais comum as pessoas quererem fazer geleia em casa, exatamente por isso. Porque elas querem prezar ali pela exploração ali dos ingredientes, pelo sabor da fruta, pelo saudável, né? Um exemplo é o Japão. O Japão, diferente do resto do mundo, já é cultural. Eles prezam por um processo, por uma geleia, com uma quantidade muito menor de açúcar, muito mais baixa. Só que, aí que tá, eu reitero, você pode fazer isso, tá ok, beleza, mas você tem que saber o que você está fazendo, você tem que dominar. Mas nós não vamos entrar nessa briga. Independente do time que você tá, se é geleia, não é geleia, o fato é que geleia é, em essência, um método de conservação por meio do açúcar. Então, se você tira ou diminui essa quantidade, você vai desequilibrar o trio maravilha e você vai ter que utilizar outro método de conservação. Por exemplo, geladeira. Um exemplo, né, eventos. Em evento a gente utiliza bastante essa geleia para consumo imediato, essa da geladeira, por exemplo. Para colocar em cima de cheesecake, para colocar em sanduíches, para fazer sobremesas, né? Até uma brincadeira que eu faço, essa geleia de consumo imediato, eu chamo de jaleia. Então, em vez de ser geleia, jaleia, porque é para consumir já. Legal isso, né? E tá tudo bem você fazer essa geleia para consumo imediato. Mas uma coisa que você tem que lembrar, se você desequilibrou o trio maravilha, se você mudou, se você diminuiu o açúcar, importante é saber que você não pode envasar. Simples assim. Porque corre o risco, por exemplo, de você causar uma intoxicação, uma infecção alimentar, porque tem coisa ali que a gente não vê, bactéria que a gente não vê. E, gente, chamando de geleia ou não, é importante saber que você tem que prezar sempre pela segurança. Mas dito tudo isso, aí vem a grande pergunta. Eu ainda quero diminuir esse açúcar. Eu quero fazer uma mudadinha ali, quero mudar, mexer. Como é que eu faço? Lucas, me ajuda. Ajudo. Aí a gente vai conversar de 3 cenários que eu vou explicar na sequência. O primeiro deles é
a geleia tradicional, feita com açúcar, que você pode, sim, se você dominar o processo, você pode trazer mais sabor e sensação de menos doçura, você pode ter uma geleia incrível. O segundo, gente, é a geleia 100% fruta, que você não utiliza adição de açúcar, mas você vai adoçar com a fruta, né? A terceira é, pelo motivo que for, é a geleia que faz a utilização de adoçantes. Mas o que é? O que a gente vai conversar agora? Independente de qual é mais saudável, independente do motivo, a gente vai entender como trabalhar com cada um desses processos para você ter o resultado sensacional. Então a primeira é a geleia tradicional, né? Aquela a mais conhecida com açúcar. A pessoa ela quer reduzir o açúcar, mas ela já começa, primeiro erro, começa pecando pelo excesso. Porque a gente conversou no aulão de BRICS que existe o açúcar escondido, aquele que a gente não vê, que está na fruta e que tem que fazer parte da conta para você estabelecer aquele açúcar inicial que você vai colocar. O segundo erro é você não levar em consideração o equilíbrio entre o tempo de cocção e a quantidade de açúcar. Por exemplo, você estabeleceu um BRICS 65 no final, que é a quantidade de concentração de açúcar que você quer que tenha no final. Só que, como vocês sabem, a cocção ela faz evaporar líquido e faz o açúcar concentrar. Então não significa que, se você estabeleceu 65, você tem que colocar 65% de açúcar no início. Porque o que vai acontecer? Você vai ter um resultado com uma quantidade de açúcar muito, muito mais alta. Então a gente precisa equilibrar, porque cozinhar demais tira sabor, mas a quantidade muito alta de açúcar também tira sabor. Mas como que eu resolvo isso? Testando, faz testes. Estabelece 3 variáveis. Então, uma que você coloca uma quantidade de açúcar e deixa cozinhar um tempo, outra você coloca outra quantidade e deixa cozinhar outro tempo, outra quantidade e deixa cozinhar e vê o que. Lembrando que todas têm que atingir o mesmo BRICS. E daí você vê qual que fica o gel mais bonito, melhor sabor, melhor textura e anota os resultados, né? Porque daí você vai estabelecendo seu padrão, vai criar sua ficha técnica, vai ter um aulão sobre ficha técnica, para você poder padronizar e sempre ter um resultado maravilhoso. Outro ponto importantíssimo sobre o processo, gente, é que se você souber exatamente o momento de colocar o teu açúcar, que não é no início, você vai ter um resultado com mais sabor da fruta e menos sensação de doçura. Vai ser uma geleia com menos doce. E por último, mas não menos importante, é que a partir do momento que você domina o conhecimento da matéria-prima, você começa a dominar tudo. Por quê? Porque se você entende qual açúcar que você vai usar e o resultado que ele traz, a sua particularidade, é uma coisa. Outra coisa é também a pectina que você vai utilizar. Por quê? Dependendo da pectina que você vai utilizar, exige uma concentração de açúcar. Exemplo, pectina de maçã, como ela tem sorbitol, ela já vai te trazer um resultado mais doce, ela vai te trazer uma sensação de doçura maior. A pectina de maracujá, ela tem um sabor mais neutro, então vai ser menos doce, e ela exige uma menor quantidade de açúcar também. Então, isso é importante, mas vai ter aulão de pectina, eu estou ansiosíssimo por esse. Então, resumindo, na geleia tradicional, os pontos que você tem que levar em consideração são o açúcar escondido, que ele pode ocasionar um excesso de açúcar na tua geleia, o equilíbrio entre a quantidade de açúcar e o tempo, então faça testes, sempre lembrando que prezando pela segurança, então foca naquele BRICS que você definiu e faça testes dentro dessa margem de segurança. Leve em consideração as diferentes matérias-primas, né, o açúcar, as diferentes pectinas, cada uma com a sua particularidade. E considerando tudo isso e entendendo, você vai ter resultados cada vez mais incríveis na sua geleia. Então agora vamos conversar da geleia com adoçante. A geleia com adoçante, você tirou o grande agente conservador que é o açúcar. Tirou o açúcar, desequilibrou ali o trio maravilha, né?
Então você imagina o Trio Maravilha como se fosse um tripé, e você vai lá e corta uma perninha do tripé, vai ficar meio manquento assim, né? E isso vai ter algumas implicações. Quais são elas? Vou citar. A primeira delas é a textura e o visual. A tua geleia vai ficar com uma textura diferente e um visual. A segunda é a pectina. Então, você vai ter que usar outro tipo de pectina. Já vou falar sobre isso. Porque a pectina ela não reage na falta do açúcar. A pectina tradicional que a gente utiliza. Ela não reage, ela não forma esse gel. Mas eu já falo sobre isso. E o terceiro ponto, gente, é a conservação. Que nem eu falei. Se tirou o agente conservador, a conservação vai mudar. Então você vai ter que conservar de outras maneiras. Seguinte, começando pela pectina. Você, normalmente, na geleia a gente utiliza um tipo de pectina. Utiliza a pectina de maçã ou a pectina cítrica. Mas a falta do açúcar, ou seja, o que faz essa pectina reagir é o açúcar. Qual é a alternativa que eu tenho quando eu não tenho o açúcar? A primeira delas é usar uma pectina BTM. A pectina BTM, ela é uma pectina que reage com menos quantidade ou na falta do açúcar, porém você tem que adicionar também cálcio. A indústria utiliza bastante o fosfato tricálcico, então você tem que unir essa pectina BTM, que é outra pectina, com o cálcio. Existem algumas marcas que utilizam também outros espessantes autorizados pela legislação, que é, por exemplo, a goma xantana. Mas, eu já vou falar de textura, né? Mas isso vai implicar na tua textura, vai mudar ali o resultado. O outro ponto que eu falei, gente, é a conservação. O açúcar, ele é um grande agente conservador, claro que lembrando que unido ao Trio Maravilha, a acidez e a pectina, e juntos ali eles criam um ambiente propício para não proliferação de micro-organismos, para o não desenvolvimento da atividade da água, né? Daí mexeu ali, a gente mexeu nisso, tirou o açúcar. O que a gente faz? Conservante, gente. O mais utilizado é o sorbato de potássio. Eu prefiro, se eu pegar uma geleia com adoçante e não tiver escrito ali conservante, vou ser bem sincero, eu vou ficar com o pé um pouquinho atrás, por quê? Porque eu prefiro uma geleia que tenha segurança, uma geleia que tenha essa durabilidade, que não vai trazer malefício para a tua saúde, do que uma geleia que se diz natural. E, que nem eu falei, é uma quantidade muito pequena. E as empresas, se você for ver nos rótulos, elas colocam o conservante nessas geleias com adoçante porque elas não vão se arriscar, em servir um produto que prejudique a saúde, porque ela pode sim prejudicar a saúde se ela não tiver a conservação adequada. E o último ponto, que nem eu falei, é a cor e a textura. Gente, a cor não vai ser igual, não espere que a cor da geleia com adoçante seja igual à geleia com açúcar. Primeiro porque ela vai ser mais pálida mesmo, o que dá aquele brilho, aquela cor é o açúcar. Então não espere que fique igual. Eu até falei disso num review que eu fiz uma geleia de morango um dia desse, dá pra ver claramente isso. Outra coisa é a textura. Como a gente está trabalhando com outra pectina e com a adição do cálcio, também não vai ter a mesma textura, né? Então não espere também a mesma textura, vai ser diferente. E a pergunta que não quer calar, que todo mundo faz, qual é a validade? Gente, seguinte, validade a gente só consegue estipular em laboratório. Você tem que mandar a geleia para o laboratório para ter a validade assim correta, corretíssima. Mas qual é a dica que eu dou em relação a isso? São duas. A primeira delas é: faça uma produção menor. Então, não faça uma produção muito grande. Se você for vender, faça uma produção menor, porque daí vai ter um giro maior. E a outra é: estipule uma validade curta. É melhor pecar por menos do que por mais, porque por mais vai estragar, por menos você vai ter aquela garantia, aquela segurança que a gente está buscando. Agora a última categoria que a gente vai conversar é a geleia 100% fruta. Agora é o seguinte, não é porque ela é 100% fruta
que ela não tem açúcar. Ela tem açúcar. Mas é importante saber que a fonte de açúcar é outra. Por exemplo, uma geleia 100% fruta ela é adoçada com ameixa, com suco de maçã concentrado, suco de uva. Essas frutas, elas têm frutose e elas têm sorbitol. Inclusive, esses açúcares você pode comprar eles separados, você pode comprar só eles, né? E esses açúcares, eles também são açúcares e eles adoçam a geleia. Outro ponto é que, como a quantidade, a concentração ali de açúcar, a quantidade não é a mesma da geleia, das outras geleias, a gente tem que trabalhar com outra pectina, que é a BTM. Trabalhando com a BTM, a gente consegue ter a formação do gel, consegue ter o resultado. E um último ponto muito importante é que tem que passar por mais um processo, que é a apertização. Muita gente chama de pasteurização, mas o certo é a apertização, que é você fazer a geleia, envasar e fazer um tratamento de calor. Ou seja, você vai pegar o vidro, que está com a geleia fechado, vai colocar na água, não fervendo, então é uma água mais ou menos lá pelos 90 graus, e vai deixar um tempo. Existem tabelas de tempo para cada fruta, para cada geleia, mas basicamente gira em torno de 20 minutos ali nesse tratamento de calor. Então é isso, gente. Acredito que eu tenha conseguido abordar os principais fatores para você trabalhar ali sabor, redução do açúcar numa geleia tradicional, ou até mesmo tirar o açúcar ali, que sei lá se você chama de geleia ou não, geleia, enfim, numa geleia sem açúcar. E entendendo que você vai ter que adicionar processos ali, outros processos de conservação, né? Mas lembrando que a gente pode trabalhar sabor, a gente pode trabalhar textura e buscar uma geleia sensacional, mas prezando pela segurança. Então, aliar segurança com sabor, textura, enfim, você vai ter um produto sensacional e que não vai prejudicar a saúde. E se ainda ficou alguma dúvida, lembra, eu estou em todas as redes, conversa comigo, manda mensagem, porque daí eu vou poder atingir exatamente o que vocês estão precisando. Grande beijo, até a próxima!